Olá, amados irmãos, amadas irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria estejam com todos vocês. Eu sou a Débora Rodrigues, gravando aqui para vocês mais um vídeo da nossa série, sobre maldições hereditárias, sobre heranças hereditárias. E hoje para trazer para vocês aí algo muito importante, que é identificar como a gente consegue identificar, entender um pouquinho mais sobre principados e potestades, para que nós possamos saber como alcançar a graça da libertação. Infelizmente, muitas vezes nós aprendemos errado, que era necessário quebrar isso de alguma forma, com gritaria, e de várias formas. Mas hoje nós já sabemos, depois de muitos estudos, que o meio mais eficaz para quebrar, para libertar de todo esse jugo hereditário, dessas heranças, dessas maldições que trazemos aí dos nossos antepassados, é um só. E até o final do vídeo eu vou estar falando aí para vocês. Então fique comigo até o final. No final vamos fazer uma oração. E compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, me ajude a chegar aos 1000 inscritos, para que nós possamos alcançar mais vidas. Se você não viu o primeiro vídeo, o primeiro áudio, eu peço para você escutar, porque ali a gente fala todo o princípio, dessa batalha, dessa guerra espiritual, tá bom? Mas fica aqui comigo até o final, tenho certeza que esse áudio vai edificar muito a sua vida. Estamos numa guerra, estou orando ao Senhor pela sua vida, pela sua libertação, pela libertação da sua família, amém? Já vamos lá para o conteúdo desse estudo de hoje, que é o segundo, e sobre julgo hereditário e sobre maldições. Então, Débora, como identificar, como alcançar a libertação? Então, a gente vai lá para a palavra do Senhor. Para isso, a gente precisa entender também um pouquinho, sobre o que é, aonde que esses demônios, eles se instalam, se eles têm ou não têm autoridade. A palavra em 2 Coríntios 10, versículo 3, 4, nos diz: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando-nos sofismas. A Bíblia também lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, vai nos dizer que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas sim contra potestades, principados, contra as forças espirituais deste mundo tenebroso. Então, a Bíblia já vem nos dar aqui um relato, deixar claro para a gente que a nossa luta não são contra as pessoas. A Bíblia vem nos dizer também, mais uma vez, deixa claro para nós que essa luta é espiritual. Então, portanto, se a gente quer sair vitorioso, nós precisamos usar armas espirituais. Sobre os fatos que nos acontecem, nós precisamos ter visão espiritual para entender. Então, com o meu olho carnal, eu não consigo ver uma ação demoníaca. Se eu não tiver a visão espiritual, eu não vou conseguir identificar que aquilo ali é um ataque de Satanás. Entendeu? Primeira coisa, precisamos ter visão espiritual. Então, como que a gente tem? Pedindo ao Senhor para nos dar a graça de ter visão espiritual. Segundo, precisamos entender, como que isso funciona. O reino de Satanás, ele é muito bem organizado. Ou seja, Satanás é o chefe do reino e sobre o domínio de Satanás existe uma fila de espíritos dominadores, de altas posições. Então, são demônios que recebem a ordem de Satanás. A palavra principado significa o território ou jurisdição, ou seja, assim a gente vê que espíritos reinantes estão designados para tomar conta de uma região. Então, assim, quando a gente fala lá na palavra que tem principados, ou seja, existem demônios que foram designados por Satanás para atuar em determinada cidade, determinado reino, em determinada área. Quando a gente percebe, que tem cidades, por exemplo, já teve estudos que comprovam que tem cidades no Brasil, se eu não me engano em São Paulo, que tem o maior índice de divórcio. Ou seja, demônios territoriais ali se acamparam os demônios do divórcio e faz com que esse número lá seja elevadíssimo. Tem cidades que você vê assim, que o número de prostituição é muito, muito grande. Então a gente vê que aquela cidade ela é dominada por esse espírito de prostituição, porque o próprio Satanás designa alguns demônios para se estabelecer naqueles lugares. Isso fica muito claro lá no livro de Daniel. Daniel tinha orado por um tempo, pedindo, feito jejum, clamado ao Senhor por uma resposta.
Só que por 21 dias, a palavra diz assim que o príncipe do reino da Pérsia impediu essa resposta de chegar por 21 dias. E aí foi necessário que Miguel saísse em luta, em defesa, para que vencesse esse príncipe da Pérsia. A palavra aqui não está falando de um príncipe, de uma pessoa. Não, está falando desse demônio que agia naquela região da Pérsia. E aí Miguel vem e luta para combater. Então, espírito, né, espiritual, uma força demoníaca espiritual, é necessário também a força angélica, né, espiritual dos anjos, né, que recebem as ordens aí do próprio Deus. Então, assim, nós conseguimos entender, né, muitas coisas sobre demônios, que eles reinam nos lugares, reinam nas cidades, e a gente precisa entender que a nossa luta, ela não é uma luta minha individual, a luta da Débora, o demônio está a todo custo querendo destruir a minha casa, a minha família, simplesmente. Não, o demônio ele quer destruir as cidades, as nações, os países. A gente percebe isso também em determinados países do mundo onde existem muitos terremotos, muitas catástrofes. Então, a gente vê que ali existe um certo tipo de maldição, um certo tipo de demônio tomando conta daquela cidade, daquele reino. Então, precisamos lutar também para destruir essas forças. Nós precisamos entender também que potestades, a palavra origina do grego, que é exaustios, que quer dizer autoridade. Então, isso quer dizer que os demônios, eles têm autoridades. Entende? O demônio ele tem autoridade. Esses demônios que foram colocados sobre os territórios, sobre as nações, eles têm essas autoridades que recebeu de Satanás e eles cumprem qualquer ordem que eles recebam para destruir, para causar terremoto e causa muitos problemas, né? A gente vê aí nas grandes cidades, principalmente, como tem sido triste, né? Muita drogadição, muita prostituição, muitos crimes. Então, precisamos ter essa visão espiritual também sobre essas coisas. Mas nós não precisamos ter medo, porque os demônios eles têm autoridade, mas nós cristãos também temos uma autoridade ainda maior. Quando nós estamos revestidos pelo sangue de Jesus e em nome de Jesus Cristo, nós somos revestidos de uma autoridade muito maior do que desses demônios. A palavra lá em Marcos 16:17 fala assim: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Então a autoridade que o Senhor deu para a gente é muito maior. Então não tenha medo. Nós não podemos ter medo, não podemos ficar paralisados e deixar que isso domine a nossa vida, domine a nossa família. Nós precisamos lutar, tá bom? A palavra também diz que a nossa luta é contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então podemos dizer que Satanás ele está no comando de tudo, está no comando deste mundo. Por isso a gente vê tanta violência, tanta coisa ruim acontecendo. Então, vemos assim, a tentativa de Satanás a todo custo de controlar o mundo. Quando Adão caiu por seu próprio pecado, Satanás ganhou o domínio sobre o mundo. Então, neste mundo, Satanás, ele tem este domínio. Mas é muito importante a gente ver Satanás como um inimigo já vencido. Ele não tem reino, ele não tem esse poder, ele é um transgressor, ele invadiu o reino de Deus, por isso ele não tem o direito de ficar nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa cidade, então é ilegal. Então nós como cristãos, nós precisamos sim lutar contra eles e temos autoridade para expulsar das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família, da nossa cidade. Ficou claro? Então, assim, o objetivo de Satanás é de estar ali em todo lugar. Quando a palavra diz assim que a luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, isso mostra pra gente que ele quer atuar em todos os lugares e a todo momento para destruir. Mas destruir o quê? Destruir a nossa casa, destruir a nossa família. Conforme eu relatei lá no outro vídeo, Satanás ele veio para matar, roubar e destruir qualquer coisa, né? Os nossos sonhos, a nossa família. E como eles estão bem organizados, então a gente consegue entender esse perfil
desse reino satânico, quando a gente entende que ele é bem organizado, eles têm autoridades, eles estão a todo tempo querendo nos destruir, nos derrotar, e eles têm esse controle do mundo inteiro. Então, a gente sabendo disso tudo, a gente consegue adquirindo a nossa força para lutarmos contra Satanás. Então, como que é que a gente começa para poder atacar Satanás da forma certa? Confessando os nossos pecados. A forma mais certa da gente começar uma batalha espiritual contra Satanás é reconhecer os nossos pecados. Ah, mas eu reconheço, Débora, eu reconheço que eu faço isso, aquilo outro. Ok, mas realmente fazer um bom exame de consciência. Às vezes, quando você ainda era criança, né, a gente vê assim que uma das maiores portas para maldições na nossa vida, essas enfermidades espirituais, vem desde a infância, porque Satanás ele não respeita. Ah, é uma criancinha que ficou com raiva do papai e da mamãe. Não, ele entra nessa porta. Isso foi uma porta que foi aberta. Eu expliquei bem no outro vídeo que essas portas, elas só abrem pela nossa ação humana. Quando nós damos essas brechas, Satanás vem e entra. E aí não importa se você é criança, se você é adulto, se você é cristão, se você não é. Você abriu essa porta, Satanás vai entrar. Então, quando você é criança, por exemplo, às vezes seu pai era muito rígido, ele era muito grosso, às vezes ele era um pouco violento, e ali naquelas ocasiões você foi se sentindo muito ferida, muito machucada, você tinha um ódio muito grande, e por muitas vezes você pensava, quando eu crescer eu vou sumir daqui, ou eu vai ver quando eu crescer e eu vou fazer assim e vou fazer diferente. E a gente foi abrindo brechas através dessa falta de perdão, que foi ficando mágoas no nosso coração. Então, a falta de perdão é uma porta aberta para que possa o demônio entrar. Então, geralmente, o demônio entra através dessas brechas que nós damos. Então, a gente vai fazer esse exame de consciência de quando você era pequeno, as portas que você abriu, às vezes palavras de maldição que a sua mãe lançou sobre você. Ela não tinha aquela consciência que era uma palavra de maldição, por exemplo. Ah, esse menino não vai dar nada que presta, não. É igualzinho o pai dele. Esse menino vai ser igualzinho o vô dele, beber até cair, não vai dar nada que presta, não. Sem consciência, ela foi lançando uma palavra e às vezes, né, você estava ali com a porta aberta, dependendo de algum tipo de pecado, alguma coisinha ali, e o demônio entra e se instala. E aí a gente percebe que aquele menino virou um jovem, cresceu, virou um rapaz e hoje é totalmente dependente da bebida. Entende? Então, assim, nós precisamos reconhecer, confessar os nossos pecados. E é importante também a gente investigar as nossas famílias, né? O nosso pai, o nosso avô, o nosso bisavô, como que era a vida deles, se houve algum tipo de derramamento de sangue. Conforme eu falei, pais não foram feitos para enterrarem seus filhos. Isso só acontece quando nós deixamos uma porta aberta, geralmente com derramamento de sangue. Alguém dos seus antepassados fez algum tipo de aborto, então derramou sangue inocente. Se houve algum tipo de assassinato, consciente ou inconscientemente. Então, quando há um derramamento de sangue, isso abre uma brecha para que Satanás venha agir na vida daqueles familiares, fazendo com que se percam filhos, que se enterre filhos. Então, nós precisamos investigar os nossos antepassados. Ah, meu avô era um homem muito duro, muito fechado. E ele não pegava os filhos no colo, ele era um homem muito durão. E a gente vê que era um homem do coração fechado. Meu avô morreu com raiva, sem conversar com o irmão, ou sem conversar com o pai. Então houve uma falta de perdão. E aquilo pode trazer para a minha vida hoje. Conforme a gente falou no outro vídeo, a maldição ela pode acompanhar até a terceira, quarta geração. Então, nós precisamos identificar esse tipo de coisa, se houve nos nossos antepassados até a quarta geração, para a gente confessar esses pecados. O pecado não é meu, não importa, confesse. E não é ficar com historinha de pecado, não, é confessar mesmo. Olha, Senhor, eu confesso o meu pecado, eu confesso que eu pequei assim, assim, assado. Pai, meu Deus, eu confesso que o meu pai, ele é esse homem que tem o vício da bebida, meu pai que é um homem adúltero, que é um homem fiel, meu avô, Senhor, meu avô
cometeu um crime na sua adolescência, na sua juventude e derramou aquele sangue, mas eu estou diante do Senhor confessando o pecado do meu avô, porque eu quero que todo este mal saia da minha vida. Então é realmente confessar o pecado, sem desenhar, sem fantasiar. Investiga para você descobrir ali quais pecados vêm vindo da sua geração, quais os vícios. Às vezes era um bom homem trabalhador, muito honesto, mas era um homem fiel à esposa. Então, você vai identificar esses pecados, tanto na linha materna quanto na linha paterna, para que você possa confessar esses pecados e renunciar, para que a gente possa começar esse processo de libertação, porque a libertação, ela é um processo. Então, inicia confessando esses pecados, tá bom? Então, eu preciso pedir primeiramente o Espírito Santo para que ilumine o meu consciente, para que ilumine o meu subconsciente, para que eu possa ver, para que eu possa me lembrar dos meus pecados, das feridas emocionais. Às vezes, quando você era criança, você queria muito alguma coisa e seus pais não tiveram condição de te dar, e aquilo foi ficando uma mágoa, foi abrindo uma ferida no seu coração emocional. Então, renunciar a tudo isso confessando para o Senhor. A melhor forma de abrir as portas para as bênçãos, de nos libertar dessas maldições, é confessando os nossos pecados, tá bom? Então, converse com seus pais, conversa com seu avô, se você ainda tem, vê se alguém da sua família tinha algum tipo de envolvimento com ocultismo, com espiritismo. Isso é uma porta muito grande que nós abrimos para o mal entrar na nossa vida, né? Tarô, adivinhação, cartomante, se os seus pais tiveram algum tipo de envolvimento, e aí você confessa diante do Senhor. Mas para isso, vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor para nos dar sabedoria, nos dar o entendimento. Pai amado, Pai querido, neste momento eu clamo a força sobrenatural do Espírito Santo sobre a vida de cada uma dessas pessoas que neste momento está ouvindo essa oração. Pai, eu clamo o teu sangue precioso que jorraste naquela cruz por amor de mim e dos meus irmãos, para que este sangue possa iluminar a nossa consciência, o nosso consciente, o nosso subconsciente, trazendo à tona tudo aquilo que foi ferido quando nós éramos crianças, quando éramos jovens e adolescentes. Coisas que fomos trazendo no nosso coração, a mágoa, o rancor, a falta de perdão, o ressentimento, a mentira que contamos. Quantas vezes não honramos o nosso pai e nossa mãe na nossa mocidade, e isso abriu portas para que o mal hoje entrasse na nossa vida. Pai, que o Espírito Santo ilumine o coração e a mente dessas pessoas para que possam confessar os seus pecados e aí começar todo esse lindo trabalhar do Senhor da libertação. Confessando os nossos pecados, nós confessamos que nós cremos nesse Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que nos criou para sermos livres, para sermos filhos amados de Deus. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor ilumine a nossa consciência. Amém? Que assim seja. Que cada um de vocês, amados, possa fazer essa oração com muita fé e pega uma caneta, pega um papel, vai anotando. Quando o Senhor for iluminando a sua consciência e vai anotando os seus pecados. Você foi lembrando que sentiu raiva, que desejou a morte de alguém, que estava com muita mágoa quando você era criança e vai anotando todos esses pecados. É um exercício. A gente vai fazer como se fosse uma carta realmente para o Senhor. Você vai escrever essa carta confessando todos os seus pecados, os pecados do seu antepassado, e através dessa carta, juntamente com a sua árvore genealógica, que eu ensinei a fazer no primeiro vídeo, nós vamos ter a certeza da grande libertação na nossa vida e podermos ter o melhor dessa terra que o Senhor quer nos dar. Muitas famílias não vão para frente, muitos divórcios acontecem, muitas mortes de filhos acontecem, porque nós não entendemos o valor da libertação que começa através da confissão dos pecados. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus, faça a sua carta. Se você quiser fazer um vídeo e mandar para mim, tem meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Faça a sua carta, né, ou a sua árvore genealógica, faz um videozinho, não precisa dar tempo de ler não, só para mim ver. E fique bem à vontade, tá bom? Conto com vocês, compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas. Deus abençoe você e a sua família. E não se esqueça, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você ama? Então é para o seu bem.